Olá, amigos, tudo bem? Vamos continuar falando do Renascimento, esse momento mágico e lindo da história. E agora vamos pensar nas artes. Mas para entender o avanço do Renascimento, é preciso voltar ainda mais no tempo. Egito Antigo. Templos maravilhosos, esculturas diversas de faraós, de deuses. Mas quando olhamos para uma escultura egípcia, temos uma sensação estática, e o mesmo se dava nas pinturas, estático, como se tivesse de fato sob uma superfície plana. O tempo passou, as técnicas foram melhorando. Gregos e romanos, nas suas representações artísticas, principalmente nas esculturas, representavam o ser humano com muito mais verdade, no sentido de que o corpo humano ali representado era bem mais parecido com o que de fato é o corpo humano. A dificuldade talvez grande das esculturas greco-latinas ou greco-romanas era a representação do olhar. Você fazia bustos, comum entre os romanos, mas não conseguia transferir ali um olhar pleno, porque sentimento em pedra não é simples. Gregos e romanos fizeram templos, teatros, anfiteatros, mas esse momento da história chegou ao fim. E durante muitos séculos, após a queda do Império Romano, a população da Europa viveu no campo. Pouquíssima gente na cidade. Esse retorno à cidade só vai acontecer século XII, XIII, XIV. Nas cidades, algumas pessoas de posses econômicas vão despertar interesse pelas artes. Eram os mecenas. E ao ter interesses pelas artes, eles se dispunham a pagar para que artistas criassem obras para suas casas, castelos ou mesmo para as igrejas. Porque grandes obras do Renascimento estão dentro das igrejas. E aos poucos, novas técnicas artísticas foram sendo desenvolvidas. No século XIV, as obras de Giotto, que tinham caráter religioso, passagens bíblicas, traziam cores, mas eram ainda um pouco travadas, estáticas. Mas ele estava trazendo uma grande inovação para a época, porque tinha séculos que aquilo não era visto. Então a gente olha com um olhar atual, achando estranho, mas era um grande avanço para a época. E aí vieram muitos outros artistas que foram aperfeiçoando ou desenvolvendo técnicas de representação nas artes. Masaccio, Botticelli. Botticelli despertou. Botticelli ali retratava passagens da cultura greco-romana
E é esse resgate da cultura greco-romana que inspirou o nome Renascimento. E Botticelli já começa a trazer o movimento para a tela plana. O corpo humano mais próximo ao que de fato ele é. Muitos artistas, para gostos variados, mas alguns deles se fizeram muito grandes. Michelangelo. Michelangelo tinha uma habilidade não comum de ser escultor e pintor. A pintura de Michelangelo se preocupava em demonstrar o corpo humano, musculatura, força. A grande obra em termos de pintura, que é a Capela Sistina, todo um aspecto religioso ali envolvido. E Michelangelo criou a cena conhecida por muitos da criação do homem, em que ele retrata fisicamente ali Deus criando Adão. E diversas outras passagens, construídas naquela obra grandiosa. Nas esculturas, Michelangelo faz algo muito diferente do que era visto até então. Michelangelo consegue colocar sentimento nas pedras. As esculturas de Michelangelo não trazem o olhar direto daquele personagem que está esculpido. O olhar está de lado, para baixo, nunca de frente. Talvez para levar mais verdade à sua obra. Então, quando olhamos Davi, não estamos olhando os olhos de Davi. Inclusive porque Davi é muito grande, muito alto. Estamos olhando um corpo cujo rosto olha para a lateral. Mas se observarmos as mãos e os pés de Davi, caímos o queixo. Se observarmos o braço de Moisés, nos assustamos. Se observarmos Jesus no colo de Maria, na obra Pietà, nós sentimos a piedade que se espera naquele momento. Então era um avanço gigantesco em termos artísticos. Você deu vida para a pedra. E eram esculturas em blocos inteiros. Você esculpia um bloco. Hoje temos processos mais modernos que permitem fazer ajustes quando há algum erro nas ferramentas. Michelangelo foi grande. Leonardo nos encabula. Quem foi Leonardo da Vinci? Um homem à frente do seu tempo, que se apresentava para fazer diversos tipos de trabalho, porque era uma época em que a arte não enriquecia, que fazia projetos diversos, estudos do corpo humano, estudos de animais, projetos de ponte
e Leonardo pintava? Muito. Das obras de Leonardo, duas têm um apreço pela cultura até hoje. Um apreço maior, né? Porque as obras deles são de muita importância artística, histórica e cultural. Uma delas, das duas que eu disse, A Última Ceia, que alguns chamam de Santa Ceia, que é intrigante. E todas as vezes que eu recebo alguma pergunta curiosa sobre a Santa Ceia, eu digo assim, gente, Leonardo não foi na Santa Ceia. Ele pintou a Santa Ceia mais ou menos 1500 anos depois do que ele acha que aconteceu. A forma como ele pintou desperta tanta curiosidade, tanta interpretação, que existem os códigos de Da Vinci. Como se ele tivesse desenvolvido códigos, que ele tivesse intenção de fazer aquilo. Não sabemos. A obra de Leonardo que nos encabula, e no sentido literal da palavra, porque ela nos encabula, é a Mona Lisa. Por que a Mona Lisa nos encabula? Gastamos tempo e energia tentando descobrir quem é a Mona Lisa e não temos segurança de saber quem ela foi. De fato, se ela existiu ou se ela é fruto da imaginação do Leonardo. Além dessa dúvida, a qualidade da pintura humana, não da obra completa, mas da pintura humana, daquele ser Gioconda, ser Mona Lisa, é tão grande, porque Leonardo vai desenvolver uma técnica chamada esfumato, que é dar um formato mais natural, sem contorno para as pessoas. Né? Então, é um degradê ali, é um processo de usando claro, escuro, luz e sombra, e ele vai desenvolvendo ali um jeito de que aquela pessoa ali representada ficasse mais próxima à realidade. E na Mona Lisa ele faz isso com uma plenitude tão grande que a gente sente a Mona Lisa nos olhar. E eu costumo dizer que ela é intrigante porque a gente não sabe se ela está rindo de nós ou rindo para nós. E ela nos acompanha com o olhar, pode fazer teste em qualquer circunstância. Os olhinhos dela, que não se mexem, parecem mexer. Então, mais uma vez, levaram vida para superfícies planas. E para fechar esse processo que se desenvolveu, além da Itália, das cidades italianas, que se desenvolveu por várias regiões da Europa, Rafael ainda estava ali no berço das cidades italianas. E Rafael conseguiu, com grandiosidade, desenvolver a perspectiva, que muitos artistas já vinham treinando e organizando técnicas. Podemos dizer que Rafael consolidou. Porque quando olhamos para as obras de Rafael, conseguimos sentir que aquela superfície que é plana, porque também são telas ou são afrescos, né, pinturas nas paredes, aquela superfície plana dá a sensação de não ser plana. E entre essas, a minha preferida é a Escola de Atenas, que está em uma parede e que, se observarmos com o carinho do olhar artístico, podemos ter a sensação de que é possível caminhar dentro da obra.
Eu costumo dizer que Rafael criou o 3D no pincel. A sensação. Inúmeros artistas fizeram obras maravilhosas nessa época. Vale a pena ver e conhecer, porque a arte ela embeleza, ela inspira e ela também ajuda a contar a história de um povo. E nada melhor do que contar a história e a cultura de um povo através da arte em que eles desenvolveram. É rico e especial. Por isso o Renascimento é um movimento tão bonito e tão importante da história. Vale a pena conhecer mais. Sempre. Um beijo para vocês.